Então, mais um, né? A gente precisa olhar para isso, não é caso isolado, o juiz tomou uma atitude imediata, então isso é bom. O protocolo foi seguido, isso também é bom. O atleta foi à delegacia e ficou detido, isso também é bom. A gente vai ter que passar por esses passos para começar a mudar. Eu diria que a gente vai precisar também de algumas coisas um pouco maiores para que a gente consiga sair desse estado deplorável de coisas, né? Essa situação. A gente não vai mudar o mundo prendendo um racista por vez. A gente vai ter que educar. A gente precisa educar. Antes do jogo do Palmeiras, Vasco e Palmeiras em Brasília, a CBF fez uma ação, cartão vermelho para o racismo. Todo mundo entrou em campo segurando um cartão vermelho. Os jogadores posaram com cartão vermelho, onde estava escrito cartão vermelho para o racismo. As 30 mil pessoas que estavam no Mané Garrincha levantaram o cartão vermelho, porque elas ganharam na entrada. Quer dizer, não foram as 30 mil que levantaram, algumas levantaram. A convite da arbitragem, enfim, do DJ do Estado. Não resolve, Diego, isso não vai resolver. A gente precisaria, por exemplo, entregar livros na entrada do estádio. Faz ingressos a preços populares, porque no Brasil encarecer o ingresso é embranquecer o estádio. É também uma ação de racismo estrutural. Então a CBF enquanto estava batalhando com cartão vermelho para o racismo, a gente tinha um estádio embranquecido, metade cheio, com ingressos caríssimos. Então a gente precisa falar também desse outro lado do racismo. A manifestação de racismo, como a gente viu do jogador do América Mineiro, ela é a ponta do iceberg, ela é um sintoma. Precisa ser levado à delegacia, precisa ser preso, vai ter que responder processo, tudo certo. Mas e a educação? Vamos distribuir livro da Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Ana Maria Gonçalves, Lélia Gonzalez. Todos os livros com educação antirracista, na porta do estádio. A CBF tem dinheiro para isso. Mas a CBF não quer lutar contra o racismo. Ela quer fazer ações de marketing contra o racismo para limpar a própria barra. Isso não vai mudar esse cenário deplorável. Vamos ver a nota do jogador Alano, do Operário, que sofreu essa injúria racial. A gente tem a nota do jogador do Clube Paranaense. Ele disse o seguinte: venho por meio dessa nota me manifestar sobre o episódio lamentável de injúria racial que sofri durante a partida entre Operário e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente, mais uma vez, o racismo mostrou sua face cruel dentro de um espaço que deveria ser de celebração, respeito e igualdade. Ser ofendido pela cor da minha pele é algo doloroso, revoltante e, acima de tudo, inaceitável. Não vou me calar, não por mim apenas, mas por todos os que já passaram por isso, por aqueles que ainda lutam para que esse tipo de violência acabe de vez. O futebol, como a sociedade, precisa dizer basta ao racismo. Precisamos de justiça, responsabilidade e, sobretudo, empatia. Agradeço ao Operário pelo apoio, aos meus companheiros de equipe, à minha família e a todos que têm se solidarizado comigo e de todos nós. A luta de racismo, aliás, é de todos nós. E ela não vai parar por enquanto houver injustiça. Alícia, é aquilo, né? Parece que a gente está enxugando gelo aqui, falando e os casos se repetindo. A gente não consegue passar uma semana sem dar uma notícia de um caso de racismo dentro do estádio, né? Seja nas arquibancadas, seja dentro de campo. E, de fato, é uma boa notícia que o protocolo antirracista tenha sido acionado pela arbitragem, né? Inclusive a torcida é avisada por que o jogo está sendo paralisado. E aí já deu confusão na arquibancada, teve torcedor retirado do estádio também. Mas aí que isso seguiu para a justiça comum, né? E os jogadores foram dar depoimento e o Miguelito ficou preso pelo menos de ontem para hoje, e que isso sirva de, pelo menos, a gente espera, né, de que além da punição para o jogador que, se for considerado culpado por fazer esse comentário, cometer uma injúria racial, que isso sirva para deter os próximos, né? Eu concordo plenamente com a Mília. A gente, enquanto não tiver educação, não vai adiantar nada, né? Eu espero que a punição também impeça novos casos de acontecerem, porque a gente precisa reforçar, e as palavras do Alano vão muito nesse sentido, de que tem uma vítima, tem uma pessoa ferida, não é um crime sem vítimas, né? Quando não é só, mas eles estavam se xingando dentro de campo, o quanto isso fere quem está do outro lado é algo que precisa ser levado em consideração quando a gente pensa
pensa em educação e evitar que essas coisas se repitam. E, de fato, a gente não vê nem CBF, nem Conmebol, as entidades que poderiam fazer isso e que têm dinheiro para fazer isso, para investir em educação, fazerem nada além de campanhas de marketing e protocolos que servem para ali no jogo, né, tem alguma influência, mas que não vão resolver o problema na sua raiz, né? O futebol é um reflexo da sociedade, mas é um microcosmo onde existem atores com muito poder e muito dinheiro que poderiam tentar exercer uma influência maior, benéfica na sociedade e não conseguem. Ao contrário, a gente fica aqui semana após semana trazendo um exemplo pior do que o outro. Ô, Mili, o Miguelito, boliviano, e é jovem, né, 21 anos, aquilo que a gente tem falado, né, isso tem se renovado nas novas gerações. Sim, sim, e a gente precisa chamar essas gerações para serem educadas. A gente precisa falar a respeito da educação, porque eu acho curioso, Diego, assim, eu estava vendo o jogo pela TV, esse jogo Vasco e Palmeiras, e nessa ação antirracista da CBF, o narrador falou durante algumas vezes assim, isso é uma praga que afeta a sociedade. O narrador se separando do racismo. A gente não pode se separar do racismo. O racismo envolve todos nós reproduzimos esse racismo. É claro que é muito melhor para mim eu apontar o dedo para o Miguelito e falar que horror, ele é um monstro, prendam o Miguelito. Mas a gente precisa entender que essa sociedade, ela foi treinada para ser racista. Então, a gente precisa falar que encarecer o ingresso dentro de um estádio é embranquecer o estádio num país que escravizou pessoas por 400 anos e nunca resolveu a questão, nunca socializou com ações de justiça reparativa. Então, a gente precisa falar que num esporte que é majoritariamente negro, quando o cara se aposenta, quem vai ser treinador, quem vai ser comentarista são pessoas brancas. O que acontece? Que filtram as pessoas negras dos postos de comando. Presidentes de clubes são brancos, diretores são. O que acontece? A gente precisa falar sobre isso. Isso também é racismo. Não é apenas alguém falar o que disse o Miguelito. Então a gente precisa punir o Miguelito, sim, sem dúvida nenhuma, mas precisamos educar. O Miguelito é jovem. Não adianta só a gente jogar o Miguelito atrás das grades e falar agora vai ficar aí, sem que ele tenha entendido o que aconteceu. E que o Miguelito possa se reformar para ser um agente nessa luta. E que a CBF possa entender que a gente não vai resolver o problema do racismo dentro dos departamentos de marketing. Sim, é um problema social, mas o futebol tem impacto na sociedade. Se a gente começar a resolver no futebol, isso vai afetar a sociedade. É obrigação, sim, da CBF lutar decentemente contra o racismo e não numa vitrine. Depois do intervalo, falaremos sobre futebol, finalmente. Falaremos sobre o Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, o Palmeiras, que venceu o Vasco por 1-0 em Brasília. Depois do intervalo, então, falamos sobre esse jogo, sobre os demais que fecharam a rodada do Brasileirão. Até já! No YouTube a gente segue ao vivo. Alicia, é isso, né? E as novas gerações reproduzindo casos de racismo, como nesse aí de Ponta Grossa. Aprendendo em algum lugar, né? A gente viu no caso do Luigi, na partida contra o Cerro Porteño na Libertadores Sub-20, o pai com a criança no colo, né? Xingando e fazendo ofensas racistas e imitando macaco e fazendo tudo isso com uma criança de colo. Olha o que essa criança está aprendendo. A gente já viu crianças imitando macaco na arquibancada em jogos da Libertadores. Então, é desesperador, mas ao mesmo tempo reforça isso que a gente está dizendo. É um ciclo, né? Se você não ensinar e não trouxer essas novas gerações para essa luta antirracista, vai continuar acontecendo, né? Muda a idade do agressor, mas não muda o crime. Então, felizmente, no Brasil, hoje a gente tem leis para punir esse tipo de crime, considera crime, não é o caso em vários países na América Latina, mas não adianta, porque a gente continua produzindo, né, racistas e continua produzindo, junto com racistas, vítimas de racismo que carregam esse trauma para a vida. Então, eu me solidarizo com o Alano, assim como, né, todas as vítimas de racismo, e espero que a gente comece a ver algum movimento real das entidades que podem fazer alguma coisa a respeito, para além, é claro, do que a gente pode fazer no nosso dia a dia com os nossos privilégios. A gente tem um minutinho, mas o Edinaldo Rodrigues é um homem negro, né? E ele tem feito algumas ações. Você acha que essas ações têm voltado muito para o marketing, né? Pelo que eu aprendi aqui da sua análise.
Sim, eu acho que ele tem feito assim, para ele dizer que fez, entendeu? Mas são camisas, são faixas, são cartões vermelhos contra o racismo. Não tá, visivelmente não está adiantando. Ele vai ter que. Você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas é um sintoma de insensatez. Ele vai ter que mudar. Concorda, Alicia? Concordo, concordo. E o Edinaldo começou, né, a sua gestão na CBF fazendo muito barulho em relação à luta antirracista, trazendo esperança. Mas na prática isso não está sendo implementado, a gente não vê resultados. O que a gente vê é semana após semana mais casos de racismo dentro dos estádios brasileiros e do continente.